Vamos neste momento ler a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5. Diz assim a palavra do Senhor: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Até aqui, que Deus nos abençoe nesta manhã. Os irmãos podem se assentar, por gentileza. Esse texto, ele é riquíssimo e nós podemos ficar nele o ano todo. E fazendo assim, estamos fazendo um grande serviço ao nosso coração. Porque o grande problema do ser humano é a questão da culpa. É a questão do orgulho, a vaidade. E quando nós lemos esse texto, assim como os demais que foram lidos até agora, nós somos colocados numa situação de inteira dependência. Porque nada que vem de Deus acontece por troca. Nada. Tudo é graça de Deus. Se alguém disser, eu criei, e por isso eu recebi algo em troca, o que essa pessoa está fazendo não é vivendo pela fé, como a Bíblia diz. Ela está usando a fé como um elemento de troca para todos os demais, todas as benesses que ela possa referir-se. Romanos nos ensina que a fé, ela é o meio pelo qual nós nos apropriamos daquilo que Jesus já fez. A base da fé é o amor de Deus, a obra de Jesus. E nós, quando dizemos fé, é necessário a gente enfatizar isso, porque nos nossos dias há muita confusão nesse aspecto. Não podemos confundir fé com otimismo. Não podemos confundir fé com confissão positiva. Como as pessoas dizem, pense que vai dar certo, né? Esforce-se nesse pensamento, não seja pessimista, tenha boas considerações a teu respeito, e aí usa uma frase do meio esotérico que é: e o universo conspira a favor daqueles que assim vivem. E olha, nós não precisamos de outros exemplos não, basta nós olharmos para nós. Quantas vezes estávamos otimistas por alguma coisa, e o resultado foi outro.
No que diz respeito à nossa relação com Deus, não entra nenhum esforço humano no sentido de eu faço algo de antemão e Deus me dará salvação, Deus me dará perdão, Deus me dará bênçãos espirituais, porque eu fui a pessoa que tomou a iniciativa. Quem dizia isso na história da igreja era um homem chamado Pelágio. Pelágio foi fortemente combatido por Santo Agostinho. E o que os ensinos de Pelágio diziam era que Deus é bom, Deus é gracioso, mas o homem tem que fazer por merecer. O homem tem que tomar a iniciativa. E aí então Deus confirma essa iniciativa com graça e tudo mais. É um ensino totalmente fora da Escritura. Porque como nós vimos na palavra de Deus, desde o capítulo 3 de Romanos, não há um justo sequer. Não há um justo sequer. Todos nós somos filhos do primeiro casal, Adão e Eva. Todos nós somos filhos deste casal que se rebelou contra o Senhor Deus. O conceito de bom e de mal que nós temos é um conceito eivado dessa natureza carnal, e que mesmo as melhores intenções, elas são contraditórias e até mesmo perigosas. Eu me lembrava de uma ilustração que o autor Brennan Manning, que já faleceu e está com o Senhor, ele diz no seu livro O Evangelho Maltrapilho. Ele diz que certa vez um homem muito justo, considerado de uma conduta ilibada numa sociedade, ele frequentava um ambiente em que as pessoas do bairro se reuniam para confraternizações, coisas desse tipo. Isso na cultura americana era muito comum antigamente. E esse homem que era considerado íntegro, justo, boa referência, que as pessoas diziam, sejam como ele. As mães apontavam ele para os seus filhos, olha, repare como ele fala, repare como ele conduz a vida, como ele trabalha, como ele cumpre com as suas obrigações. Ele era uma referência. Num determinado dia, sentiram falta daquele homem, nesse clube em que eles frequentavam. Pensaram, semana que vem ele volta. Na outra semana ele não foi também. E assim por diante, ninguém tinha notícias dele. Depois de alguns meses, uns 6 meses, ele apareceu. Disseram para ele, o senhor viajou? Ele disse, não, eu não viajei. Eu fui preso. Como? O senhor foi preso? Mas o senhor, que é um exemplo, como assim o senhor foi preso? Ele disse, a história é a seguinte, eu estava numa estação de trem, e aí eu vi uma moça muito bonita, acompanhada de um senhor. E eu, na minha imaginação, pensei, nossa, se eu fosse mais novo, eu a pediria em casamento. E ela chegou perante mim com aquele senhor e disse, é ele. Eu fiquei tão lisonjeado com aquele é ele dela, que eu prontamente me levantei e disse para aquele senhor, realmente sou eu. Ele disse, então o senhor está preso. Assim são as nossas impressões. Nós achamos que tudo quanto nós decidimos e a nossa referência a nosso respeito é sempre para produzir algo vantajoso. E gente, nós temos o tempo todo suspeita das nossas impressões a nosso respeito. Somos um flagrante constante na presença de Deus. Paulo diz, se não for pela graça de Deus, não tem como. Não é por obras da lei, não é pela circuncisão e não é pelo moralismo, mas é pela graça de Deus. Agora, o texto que nós acabamos de ler começa com uma palavra muito importante. Fala justificados. Essa expressão é utilizada de forma forense, declarando o seguinte, que Deus, através da obra de Jesus Cristo, Ele nos declara justos.
a sua ira não recairá mais sobre nós. Por quê? Pela obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Agora, eu gostaria de meditar com vocês essa manhã, nessa conjunção conclusiva que Paulo coloca aqui. Ele diz: justificados, pois. Quantas bênçãos nós perdemos porque não refletimos nessa pequena palavra, pois. Porque isso aqui quer dizer o seguinte: após eu ter exposto para vocês tudo quanto eu disse até agora, a conclusão que eu quero trazer a vocês é esta. E o que Paulo expôs até agora? Ele disse tudo a nosso respeito. Ele disse algo importante, que o homem natural, ele está no estado de inimizade contra Deus. E ele é merecedor da ira. Todavia, Deus justifica pessoas para o louvor da sua glória, para que a glória seja dada a Ele. E isso é um ato gracioso de Deus. E esta pessoa justificada é chamada de justo. E o justo viverá pela fé. Viverá por fé. Essa aplicação, o justo viverá por fé, ela está acompanhada de uma declaração em Romanos 1:18. A ira de Deus é manifestada dos céus sobre toda impiedade e injustiça dos homens. Nós precisamos lembrar disso porque corremos o sério risco de tomar a declaração o justo viverá por fé e lembrarmos dela como um postulado da reforma protestante e deslocarmos ela do seu contexto. O que Paulo está dizendo é: a ira de Deus será manifestada sobre toda a malignidade será tratada. Esse universo criado por Deus, na eternidade, a história não será que desgraça que o pecado fez, mas a história na eternidade será quão gracioso Deus é, porque mesmo numa esfera de tanta pecaminosidade, Ele enviou o seu Filho unigênito para morrer no nosso lugar. A sua graça restaurou todas as coisas, e por isso haverá homens novos em novos céus e nova terra. É assim que a Bíblia nos ensina. E aí alguém pode dizer: que bom que Deus vai manifestar a sua ira sobre toda a impiedade e injustiça, porque tem muita gente que merece. E Paulo, orientado pelo Espírito Santo, ele trata essa pessoa que vem com moralismo, dizendo: você, nessa forma de tratar ao outro, está se declarando também passível. Porque quando nós nos estribamos na nossa justiça em relação a alguém, aí há uma dificuldade. A segunda questão que Paulo expõe é que alguém, podendo ouvi-lo ou ler a carta, poderia dizer: eu não corro esse risco, porque eu obedeço à lei de Deus. Eu sou uma pessoa criada no judaísmo, e por isso eu não estou nesta mira. Paulo diz: a lei veio justamente para apontar quão santo Deus é, e o quão pecador você também é. A lei de Deus, gente, é para nós clamarmos pela misericórdia de Deus. E alguém poderia dizer: eu não sou moralista, e eu também não digo que eu me apoio na lei, mas eu tenho um pedigree judaico, eu sou descendente de Abraão, eu sou descendente do povo eleito. E Paulo diz: Abraão foi justificado, não foi por obras da lei, foi pela fé. Foi pela fé. E ele foi declarado justo por Deus porque ele ouviu a palavra de Deus. Disse o Senhor a Abraão. E depois disso, todas as bênçãos espirituais o acompanhou, porque a palavra de Deus precede. Agora, o que nós estamos aprendendo aqui,
é algo importante, porque justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Gente, notem vocês que Paulo está dizendo paz com Deus e não paz de Deus. Se você tiver uma Bíblia que está escrito aí de Deus, o texto não está correto na sua tradução dos originais. Paulo está dizendo paz com Deus. Primeira coisa que nós aprendemos nessa aula: paz com Deus precede a paz de Deus. O mundo deseja a paz de Deus, mas o mundo precisa primeiramente ter paz com Deus. A declaração ela é tão importante porque ela nos ensina sobre uma condição de inimizade. Paz com significa que não está pacificado, não está em harmonia. Por isso que a expressão no Novo Testamento recorrente junto de justificação é reconciliação. Conciliar é uma coisa, agora reconciliar é tornar a conciliar aquilo que um dia teve união. E o que nós estamos vendo aqui é que o que Deus faz, primeiramente, ao nosso respeito, é tratar a questão da nossa inimizade para com Ele. Antes de qualquer bênção, vem esta. Jamais teremos a paz de Deus se não tivermos paz com Deus. A paz de Deus é o que precisamos quando nos defrontamos com as inquietações da vida. Nós precisamos da paz de Deus, todos os dias. Todos os dias. Agora, a paz com Deus é o que necessitamos para comparecer perante o juízo de Deus. Uma pessoa sem paz com Deus significa que ela não ouviu, não creu, não foi tratada segundo as Escrituras e não confiou na obra do Senhor Jesus Cristo. Paz com Deus, meus irmãos, é a maior bênção que nós temos. Um exercício: quando uma pessoa recebia um milagre do Senhor Jesus, esse milagre lhe vinha com um grande ensinamento. Vamos até Marcos capítulo 2. Deixe marcadinho Romanos 5 aí para nós voltarmos. Evangelho de Marcos capítulo 2. Marcos 2 diz assim: dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes o quê? A palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Irmãos, quão rico é este ensinamento, porque Mateus nos diz que Jesus estava em sua própria casa. Quando nós lemos Jesus estava em Cafarnaum,
significa que ele estava em casa. E em sua própria casa afluiu muitas pessoas porque necessitavam do Senhor Jesus. E um homem que não tinha condição foi levado por seus amigos. Isso é uma obra de Deus. Esses amigos criam no Senhor Jesus, então eles levaram seu amigo paralítico até a casa. Mas não podendo entrar, eles descobrem o telhado no ponto correspondente ao em que Jesus estava ensinando. E quando desce o leito perante Jesus, Jesus diz: levanta e anda. É assim que está na sua Bíblia? Não. Jesus diz para ele: perdoados estão os teus pecados. Para Jesus, o que é mais importante? É andar nessa vida ou na vida por vir? Para Jesus, o que é mais importante? É uma bênção perante os homens ou a bênção perante Deus? Irmãos, nós precisamos fazer uma asepsia da nossa mentalidade, do nosso coração pela palavra de Deus. Porque não é errado orar pedindo bênçãos da parte de Deus. Pelo contrário, nós precisamos da graça de Deus todos os dias. Agora, no culto de oração, no início, nós oramos pelos motivos de oração. A vida é pesada, nós carregamos fardos, precisamos orar. Buscar a graça do Senhor, cura, tudo isso. Mas não podemos esquecer que a maior bênção é a justificação. É o juiz declarar de antemão, a teu respeito, eu te declaro sem culpa. Dos teus pecados não me lembrarei mais. Paz com Deus é a coisa mais importante. Esse homem que era paralítico, ele passou a andar. Que grande milagre! Mas isso foi há 2000 anos. Este homem, ele veio a morrer. Talvez ele tenha passado alguma outra enfermidade e tenha morrido, qualquer coisa assim. Não somente este, se nós formos tratar os milagres de Jesus, veremos que dos milagres de Jesus, ressuscitar alguém é a coisa mais exuberante que há. Imagine a viúva daquela cidade chamada Naim, que está com o cortejo levando seu filho à sepultura, e Jesus interrompe aquele cortejo, toca o caixão, e aquele jovem volta a viver. Que milagre! Jesus ressuscitou a Lázaro, que já estava em estado de decomposição. Lázaro sai para fora, mas Lázaro morreu. Novamente. E aí podemos pensar, o que é um milagre? Milagre é a obra que Deus faz na vida de uma pessoa. Agora, não nos esqueçamos que, segundo Jesus, o que nós precisamos imediatamente é ser tratado no coração diante de Deus. Por isso, o que ele fez foi: perdoados estão os teus pecados. Gente, quando nós lemos a palavra em Romanos capítulo 5 e detemos o nosso coração nesta verdade e dizemos: Senhor, eu não estou conseguindo compreender, mas eu suplico, eu oro, eu peço a Ti, me ensine, ó Deus, a compreender esta palavra e me agarrar a ela, confiar unicamente nesta obra. Olha, a vida é outra. Ela é tão outra que Paulo vai dizer sobre as
intempéries da vida, como elas são vistas e tratadas por esta pessoa que foi justificada por Deus. Ele diz o seguinte, no versículo 3, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias, o quê? Tribulações. A palavra grega que ele usa aqui é de uma pressão insuportável, toneladas em cima de alguém. Ela não aguenta carregar isso. Naturalmente não. Mas porque ela foi justificada, ela tem paz com Deus, as maiores pressões da vida, ela diz, isso não está fora do controle de Deus. Se isso chegou a mim, é porque Deus deseja me ensinar grandes coisas. Eu vou encarar. Eu vou encarar. Paulo diz, nos gloriamos nas próprias tribulações. Irmãos, que ensinamento. Porque numa geração em que as pessoas dão testemunho dizendo, eu tinha e não tenho mais, Paulo está dizendo o seguinte, nós nos gloriamos nas próprias tribulações. É como se dissesse assim, estou passando, mas eu glorifico a Deus por estar passando por isso, porque isso me faz dependente dEle. Porque a pior coisa que poderia acontecer para mim é não ter o perdão dos meus pecados, e passar desta vida para outra, e encarar o justo juiz sem este perdão. Mas agora que eu tenho paz com Deus, eu sei que o Deus que me deu paz, também vai me dar paz nessa passagem, Ele também me acompanhará em tudo isso. Nós somos ensinados, gente, pela graça de Deus, quando nos apropriamos dessa verdade, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Talvez você já tenha ouvido falar da história de Horácio Spafford. Spafford era um homem de negócios em Chicago no século XIX. Tinha uma linda família. Mas a história nos diz que no século XIX, Chicago já era uma cidade cosmopolita e a maioria das casas eram de madeira. E houve um grande incêndio sobre Chicago, que devastou grande parte daquela cidade. Muitas pessoas perderam tudo, muitas pessoas perderam família. Spafford era um crente. E a lei da gravidade também chega, às vezes, na casa de um crente. Ele perdeu tudo, todo o seu negócio. E o pouco de recurso que ele tinha, ele empreendeu para recomeçar a vida. E disse para sua esposa, atravesse o mar, vamos para a Inglaterra, recomeçar a vida. Vá na frente com as meninas. E a esposa embarcou com as filhas e assim foi na travessia do Atlântico. Dias depois, chegou um telegrama para Spafford. Um telegrama com uma frase sucinta que dizia, somente eu sobrevivi. Em alto mar, o navio que levava a esposa e as filhas de Spafford colidiu com um outro navio. E ele perdeu suas preciosas filhas no meio do Atlântico. Ele então foi ao encontro da esposa, com muita dor no coração, e pediu para o capitão do navio, que no momento em que chegasse ao ponto correspondente ao acidente, lhe chamasse. Quando chegou, o capitão bateu em sua cabine, Horácio Spafford sai, vê aquela imensidão de mar, e sabe que ali estão os corpos das suas filhas. Ele chora. Aquilo comove o capitão. Mas ele faz uma oração que tornou-se um poema e hoje é um hino que nós cantamos. Sou feliz com Jesus. Se paz a mais doce,
me deres gozar, ou se dor a mais forte sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Em uma estrofe ele diz: meu triste pecado, por meu Salvador, foi tratado de um modo cabal. Ó mercê sem igual, sou feliz, graças dou a Jesus. O ensino da justificação pela fé quer dizer isso, que o nosso pecado foi tratado de modo cabal. E nós, meus irmãos, podemos experimentar o que Paulo diz: o amor de Deus é derramado em nossos corações, mesmo com as tribulações nós podemos atravessar, porque aquele que poderia dizer, não vou ajudar, ele fez o extremo por nós. Ele enviou o seu próprio Filho, que recebeu em sua carne toda a nossa pecaminosidade, e subiu ao madeiro, e ali consumou essa obra. O castigo que nos traz a paz, Jesus recebeu em si mesmo. Você pode ter paz com Deus e paz de Deus, mas não se esqueça, primeiro vem paz com Deus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo quanto nós recebemos da parte de Deus é por meio de Jesus Cristo, por meio de Jesus Cristo. A paz com Deus é o resultado da obra de Jesus Cristo na cruz. E Paulo nos diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor. Aqui está um ensinamento muito importante, que é o fato dele ser Senhor e nós sermos servos. E ele ainda ensina nosso Senhor. Paulo não diz em primeira pessoa, meu Senhor, ele diz nosso Senhor. A igreja é a comunidade das pessoas que tem a Jesus como Senhor e Salvador. E não existe nada mais saboroso nessa vida do que partilhar dessa bênção maravilhosa com a família da fé. E saber que quando tribulações vêm, nós não estamos sozinhos. O Deus que nos justificou em seu tribunal, o Deus que nos deu fé para nos apropriarmos disso, também nos deu uma família de pessoas que nos amparam em momentos assim. Este ensinamento ele vai percorrer por toda a carta. Gente, no Novo Testamento nós temos mais de 52 vezes a expressão uns aos outros, uns aos outros, uns aos outros. E isso deriva dessa declaração, nosso Senhor. Nosso Senhor, nosso Senhor. Posto isso, Paulo diz no verso 2, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé. Gente, intermédio é aquele que está entre. A fé que nós temos também é obra da graça de Deus. A essa graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Agora, olha que coisa maravilhosa. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Sabendo que a tribulação produz o quê? Perseverança. Eu sei que é difícil, mas vamos aprender juntos? Porque Jesus é o nosso Senhor. Nós somos servos dele. A relação nossa com Jesus é que ele não nos dá tudo quanto nós desejamos. Ele nos dá tudo quanto nós necessitamos. E o que nós necessitamos em primeiro lugar é paz com Deus. E precisamos de maturidade para viver, para que possamos encarar a tribulação com perseverança. Perseverança.
Eu sou como você. Também tenho dificuldade com esta palavra. Mas dizem que as espécies de árvores que têm as raízes mais fortes são aquelas que ficam em lugares de ventos fortes. Deus muitas vezes permite que grandes vendavais aconteçam para que nossas raízes cresçam, se aprofundem. A tribulação produz perseverança. Outra palavra para perseverança, firmeza. Firmeza. Não é firmeza em si, é firmeza nele. Porque aquele que não poupou o seu próprio filho, como não nos dará com ele todas as demais coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Assim, Paulo nos ensina que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração, por quem? Pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Sabe? A igreja precisa se lembrar disso, que uma das obras do Espírito Santo é derramar amor no nosso coração. Derramar amor no nosso coração. Agora vocês viram que o amor é derramado no nosso coração depois do que, gente? Depois de enfrentar tribulações. Está assim na sua Bíblia? Depois de passarmos por tribulações, nós estamos preparados para receber isso. C.S. Lewis, talvez o autor cristão mais influente do século XX, escreveu grandes obras, e uma das que me tocou muito foi O Problema da Dor. Em O Problema da Dor, ele escreve para confortar a si e a muitas outras pessoas, porque ele vive no contexto da Segunda Guerra Mundial, em que mães escreviam cartas para ele dizendo: por que meu filho não voltou para casa? Por que que meu marido não voltou para casa? O que eu fiz? Difícil lidar com a situação. E ele expõe a sua vida para que muitas pessoas também entendam o que ele passa. Ele perdeu a sua esposa. Pouco tempo de convivência. E ele diz: Deus fala o tempo todo, mas através do sofrimento, Ele fala como que numa trombeta aos nossos ouvidos. O sofrimento, gente, nos amolece, nos quebranta, nos torna sensíveis. Nos torna sensíveis. Às vezes nós não desfrutamos de bênçãos maiores porque nós não encaramos essa palavra tribulação, tribulação com perseverança, tribulação e esperança, firmeza. E Paulo está dizendo: porque Deus te declarou justo e inculpável, e você recebe o céu como herança, saiba como viver aqui na terra até a volta de Jesus. Nessa manhã, eu gostaria de concluir dizendo o seguinte: nós não embasamos numa mera impressão a nossa fé. Eu tenho a impressão que isso não cabe. Nós devemos ter certeza
E é o que Paulo está dizendo aqui. Temos paz com Deus. Não é vou viver e quem sabe um dia alcançarei. Ele diz, temos paz com Deus. A segunda coisa é que nós não suspeitamos que Deus nos ama. Temos plena certeza pelo modo como Ele de antemão teve iniciativa na redenção, enviando o seu Filho unigênito para morrer em nosso lugar. Por isso Ele diz, no versículo 8, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O Deus que prova o seu próprio amor, não nos abandona. Você passa por tribulação? Eu também. Tem dores na sua alma? Eu também. Mas essa manhã nós aprendemos algo especial. É que a paz com Deus é o que nos abre portas para todos os recursos em meio à nossa tribulação. E ela nos gera esperança. Nos gera esperança. Eu convido você neste momento a orar. Nós vamos nos colocar em pé. Nós vamos falar com o Senhor. Eu lhe convido a curvar a sua fronte, fechar os seus olhos e apresentar a tua tribulação ao Senhor, o Deus da sua salvação. Lembrando que Ele não precisa ser convencido, Ele conhece todas as coisas. E Ele já de antemão provou o seu amor para nós. Nós não suspeitamos que Ele nos ama, nós temos certeza. Isso nos ajuda a atravessar grandes tribulações. Amado Deus e Pai, graças te damos por esta manhã de meditação nas Sagradas Escrituras, onde nós lembramos que a grande bênção é o perdão dos nossos pecados, porque isto nem a morte tirará. Lázaro foi ressuscitado, mas ele morreu. Mas a maior bênção dele foi ser amigo de Deus, ter o perdão dos seus pecados, para encontrar-se na glória com Jesus. Senhor, ensina-nos que a coisa mais importante que nós temos é isto: a convicção de que os nossos pecados foram perdoados, e deles o Senhor não se lembra mais. E nós podemos viver em paz com Deus, não suspeitando que o nosso sofrimento é punição, nada disso. Ele pode ser uma prova para que dependamos mais ainda de Ti, mas a culpa não vai mais nos agrilhoar. Senhor, dá-nos esta maturidade, por meio da Tua palavra, por obra do Teu Espírito Santo. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém.